Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue nossa fala, nosso muito obrigado. A você que compartilha nossos sinceros agradecimentos e eu peço a todos que compartilhem. Vamos começar essa fala pedindo a todos vocês, aonde quer que chegue esse vídeo, livre-se das drogas. Político ladrão é uma droga. Livre-se deles. E o antídoto é justamente o seu voto. O seu título de eleitor, que você tem na sua casa, você pode estar na sua carteira, na sua gaveta, pode estar em qualquer lugar. O antídoto para esta droga, que se chama político ladrão, é o seu voto. Nós temos que observar que o Brasil, nos últimos tempos, ele não existe, por mais que você diga que é brasileiro. Se você parar um pouquinho agora, até mesmo após ouvir esse vídeo, assistir esse vídeo, se você parar e perguntar por que você defende partidos, você vai observar que não existe o Brasil, não existe a nação e nem tampouco brasileiros na sua visão de nação. Simplesmente você só consegue sobreviver se tiver assistindo, se alimentando e dando-se a tempo, que é ouro, a partidos. Observe, faça esse teste. Você vai chegar a um ponto de que você está num mato sem cachorro. Porque normalmente as pessoas dizem que não tem candidato. Nós não precisamos de candidatos. Nós precisamos de políticos. Nós precisamos de homens. Homens sensatos, homens que são obrigados a cumprir a Constituição. Estivemos algum tempo atrás, há uns 16 anos, para ser bem exato, sob o mando desses partidos que passaram, que estavam no governo, o aparelhamento do crime organizado sobre aquelas propostas dos campeões nacionais, as coisas que foram feitas, as manobras que foram atribuídas às empresas e os meios os quais tiveram e receberam muito dinheiro esses partidos. E para completar todo o empréstimo, tudo que saía, tudo que poderia ter como ganho real, empréstimo, investimento, compra, tudo tinha 3 a 4% de valor para os partidos. E as propostas, os argumentos que tivemos de ouvir por muitas vezes dessas pessoas, que era um projeto de crescimento das empresas nacionais, de expansão externa, de expansão internacional. E para isso foi preciso que muitas empresas, no colunho das ideias políticas, através de bancos estatais, emprestavam dinheiro, 3% ia para os partidos, dividia-se entre os políticos. Mesmo depois de 2005, que houve aquele escândalo sobre o mensalão, sobre o petrolão, o Brasil continuou fazendo isso sobre um projeto chamado Crescimento Nacional, os campeões nacionais. Se você observar, a principal empresa que fez esse trabalho foi a JBS. A bancada JBS chegou a ter mais de 170 deputados federais, mais de 67 deputados estaduais, 16 governadores, e olhe lá a quantidade de pessoas que essas notas azulzinhas, chamadas R$100, alcançou. Alcançou muita gente. Tivemos um envolvimento de um presidente da República, claramente, e o outro de uma forma escusa, bem escondido, que era justamente Michel Temer. As práticas
e as questões que foram estabelecidas para chegarmos a esse ponto, a essa organização, ela foi extremamente bem aplicada, bem pensada. O Brasil hoje tem político honesto? Tem muito político honesto. Mas não esses que aí se encontram. Esses que aí se encontram não vão fazer nada a não ser elaborar ou dar continuidade ao esquema que parou em 2018. O Brasil hoje, por exemplo, vamos mudar aqui só um ponto de vista, o Brasil é autossustentável no petróleo. Só não tem os derivados do petróleo, que é justamente o diesel e a gasolina. Porque tinha que haver investimento. Até se falou em investimento. Até se falou em investimento. Que era justamente a construção de muitas ou diversas refinarias. O que teve que parar porque já não dá mais resultado. Aquilo que foi investido, o ferrugem já foi comido, o dinheiro não chegou e nós estamos amargando quase 20 bilhões de dólares, ou 60, quase 60, quase 70 bilhões de reais. Essa crueldade que fizeram com os brasileiros foi as refinarias que estão paradas, Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro e tantos outros cantos, que tinha que haver essa produção do petróleo, desses derivados. Os estados iam ganhar, porque iam legislar sobre um valor muito grande. Todos os estados do Nordeste iam ganhar. Mas o que ganhou foi a banana desse vagabundo que ele se encontra. Muitos bandidos, ladrões, essas drogas de políticos que nós aceitamos e por via estamos vendo nas redes sociais pessoas se expondo a sua imagem, o seu caráter, o seu nome, porque uma rede social você tem que ter um nome, você tem que ter uma origem. Você expõe isso porque os limites de raciocínio só se encontram entre dois partidos, ou entre dois políticos, ou entre alguns políticos. O que na verdade nós tínhamos que estar era ciente de que o Brasil tinha que sobreviver. O Brasil tinha que sobreviver dentro da ordem de crescimento e não dentro da ordem da divisão. E o que aconteceu no Brasil foi uma divisão. Houve um assalto no Brasil e nós estamos tentando manipularmos nós mesmos com as ideias de que partido A, partido B, partido C. O que nós temos são quadrilhas. O que nós temos é quadrilhas, porque cada um representa uma divisão entre um chefe mor. E em tempo, nós estamos assistindo essas pessoas tentarem manipular mentes brasileiras. Enquanto você fizer parte dessa manobra, porque você só faz parte de uma manobra quando você não tem ciência e nem vida para que possa você atender e entender o que está acontecendo. Aí por que a pessoa entra para uma gangue? Por que a pessoa entra para um grupo de assalto? Porque não tem outra opção. E nós, brasileiros, uma parte, todos foram destruídos. Nós não temos opções. E essas pessoas são obrigadas a simplesmente a se manter dentro dessa linha de raciocínio. Pode parar. Nesse momento que você parar, depois que você assistir esse vídeo, você parar, perguntar a si mesmo. Faça-se a perguntar a si mesmo. Faça de conta que você olha para você e pergunta para você mesmo. Faça-se. Indague-se. E responda a você mesmo. Por que você segue esses políticos? Você vai parar e vai entender que você se encontra no vazio, sem nenhum entendimento. Você precisa desses movimentos, você precisa desses pontos para poder existir. E isso inclui muito mais do que você possa imaginar, porque vai incluir
conhecimento, intelecto, inteligência, psicopatia, uma série de coisas que você vai substituindo, porque você acompanha o raciocínio lógico deles, eliminando todo entendimento sobre a ciência biológica do próprio homem, a própria existência da pessoa é ignorada, essa analogia homem-Deus é ignorada, só ficam os pensamentos dessas pessoas. E você se atrela a isso. Você se atrelou a isso, você pode analisar que você é uma fonte sem água. É como, por exemplo, a água não vem da fonte, mas do meio para cima, você retém para se apresentar como um homem inteligente. Porque na verdade você não é fonte, não tem uma fonte, não nasce de você uma fonte. Você simplesmente é porque você segue as pessoas, acha bonito o movimento, acha bonito aquelas coisas. Você segue, não porque você é uma fonte. É uma das práticas mais simples para você compreender se você tem algum conteúdo, é você parar de opinar, ou de recopiar, ou de repostar o que esses políticos estão falando ou dizendo. Na hora que você fizer isso, você vai entender que você não tem Brasil, você não tem chão, você não tem nada. Você simplesmente é uma massa de manobra, eles fazem o que querem com você. E quando você parar e você começar a compreender que você tem, pensar que você pode ajudar, aí sim você passa a ser uma fonte. Mas enquanto você estiver apostando entre dois pensamentos, sem haver um equilíbrio por exemplo, um equilíbrio de conceito, você é massa. Você pode ser médico, olha, você pode ser o que você quiser. Porque tem momento, principalmente, quando eu corto, você quer saber como se faz ou como acontece que pessoas perdem suas razões, elas anulam, elas cortam, elas limitam você a entender o procedimento biológico, psicológico, tudo que você possa entender como compreensão, entendimento, ajuda, tudo que está dentro do comportamento, propriedade, justiça, equilíbrio, divisão, prática de justiça, tudo isso vem de uma formação biológica, é do próprio ser humano andarem, fazerem, ajudarem, de forma altruística. Mas quando tudo isso é cortado, tudo isso, analogia assim, por exemplo, Deus, igreja, tudo isso é cortado desde a sua formação biológica. Quando tudo isso é cortado, você para e passa a compreender, acompanhar simplesmente uma base, uma fonte ideológica do próprio homem, que não tem, não vai, não sabe para onde vai, está conduzindo muitas pessoas. É aí que você compreende que se você deixar de olhar para esses comportamentos de segunda mão do socialismo, você vai começar a entender que você perdeu tempo ao invés de conseguir compreensão, entendimento, altruísmo, razões, condições, produção para ajudar, para crescer, trazer o crescimento. Quando você deixar de olhar para esse segunda mão, essa obra de segunda mão que não presta do socialismo, você vai entender que você perdeu muita coisa, muita, porque é só olhar que quando você deixa tudo isso de lado e aí começa a acreditar nas mentiras, que o Estado tem que ajudar, que o Estado tem que fazer, que o Estado tem que fazer muita coisa por você, o Estado não tem que fazer nada. O Estado só subsiste porque você existe como trabalhador, como produtor, como fonte ou unidade econômica. Se você olhar para essas pessoas, quando você olhar para elas, você vai começar a ver que vai começar a ver miseráveis, lixos humanos. Mas quando você deixa de olhar para essas pessoas e passa a olhar os meios para que você possa produzir, trazer a riqueza e trazer o sustento, o equilíbrio, e começar a compreender a sua existência nessa globalização,
de existência humana, biológica, que você faz parte, precisamos uns dos outros, você vai começar a entender que o tempo que você perdeu, você não vai recuperar. Não vai. É só olhar, meu caro, onde tem lixos humanos, não existe nenhuma condição formal do ser humano, de entendimento, de lógica, de compreensão, de desenvolvimento, infraestrutura, equilíbrio, de sustentabilidade. Não tem política, existe política no equilíbrio de sustentabilidade, nem da natureza, nem do ser humano. Eles destroem tudo, vendem tudo, eles acham que tem que vender porque tem que sustentar, porque essa conversa dele, autossustentar, eu por exemplo, já vi bêbados, imbecis, aí eu olho para os pobres, me sinto magoado porque eu já passei fome. Ah, para com isso. Se produz pobre por falta de competência. Se produz pobre por falta de competência, falta de entendimento, de educação, de uma infraestrutura, o respeito por esse ser humano que está justamente no equilíbrio biológico. Não tem nada a ver com o sistema político, eu vou ajudar, não. O problema é que dá R$1 para você e 10 para a pessoa, pô. Se você não tentar compreender isso, você está olhando para esse tipo de coisa. É o que a gente está vendo hoje no Brasil. As pessoas só olham para os partidos. Não, olhe para você como fonte, como contribuidor, como construtor de uma sociedade que possa haver justiça. E só pode haver justiça quando tem o direito de propriedade. Nós podemos mudar esse Brasil. E para mudar esse Brasil, só temos que fazer uma coisa, meu caro. Expulsar as drogas. E todo político ladrão é uma droga. E tem o antídoto. Repito, fecho aspas nessa nossa conversa. E tem um antídoto. Qual é o antídoto? O seu voto. Saia, não olhe para essa praga que está aí, não. Olhe para você e pelas suas condições. O que você pode fazer pelo seu próximo? Aí nós vamos ter um novo Brasil. Um abraço a todos e até mais.